Saudações a todos os irmãos no precioso nome de Jesus Cristo. E como é tão bom nós agora podermos dedicar-nos uma vez mais ao estudo da Palavra de Deus e escutar aquilo que o Senhor tem para trazer aos nossos corações. E nesse sentido, talvez possamos nós olhar para uma verdade que é tão importante nós pensarmos na nossa vida, que mais que a idade, Deus atenta para a humildade. Deus atenta para a nossa humildade mais do que a idade que nós temos. Por isso mesmo é que a sua palavra é sempre apropriada para cada instante da nossa vida, independentemente da idade que nós tenhamos. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor para a pregação da palavra nesta manhã. E eu convido os irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras no segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, e vamos fazer a leitura do versículo 19 ao 28. Os irmãos que tiverem condições, coloquem-se de pé para a leitura da Sagrada Escritura. Segundo das Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 19. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos, e o rei ordenou a Hilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Micá, e a Safão, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Hilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tucate, filho de Asherá, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, a segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido, e ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem à ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim e rasgaste os teus vestidos e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Tenham a bondade de se sentar. Diz-nos Mateus 9:38: Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Amados irmãos, como é que nós estamos a olhar para a ação do Senhor na sua seara?
E como é que nós nos estamos a disponibilizar para sermos usados pelo Senhor? É que quando nós nos disponibilizamos ou temos este intento, esta intenção no nosso coração de nos disponibilizarmos para o trabalho do Senhor, é preciso que algo ocorra primeiramente em nós, para que então nós estejamos disponíveis em toda a sua plenitude para servirmos ao Senhor. Estamos aqui diante de um reinado, o reinado de Josias. E o reinado de Josias nos toca de uma forma muito especial. Porquê? Atentemos para o versículo 1 até ao versículo 3 deste mesmo capítulo 34. Diz-nos assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de David, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. Porque, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de David, seu pai. E do 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Josias significa o Senhor cura. E Josias procurou curar a sua nação. Ele foi considerado um grande reformador. Ele foi um dos melhores reis de Judá depois de David. E por isso mesmo o Senhor compensou-o com prosperidade e com sucesso. E nós, ao olharmos para este texto, nós olhamos precisamente para um rei que, digamos, seguiu o exemplo de David, seu antepassado. Muitas vezes na Sagrada Escritura poderá estar a dizer, por exemplo, David, seu pai, não diretamente que David tenha sido pai de Josias, mas seu antepassado. E nós olhamos que realmente há algumas características que nós precisamos de analisar se nós próprios temos também que podemos aprender com Josias. A ele são comparados outros reis do norte e do sul. E foi ele, o rei de Judá, que pôs em prática os mandamentos e os estatutos do livro da lei encontrado no templo. Por isso mesmo, nós olhamos para este texto e encontramos ainda que que Josias, seguindo as pisadas de David, procurou eliminar toda a idolatria que existia no meio do povo. Mas vede com que idade é que Josias começou a reinar? Com 8 anos, diz o versículo 1. Porventura está entre nós alguém com 8 anos? Alguém que seja ainda criança? Alguém que seja adolescente? Josias começou a reinar muito novo. Josias começou a reinar e foi ele, o rei de Judá, que pôs em prática estes mandamentos do Senhor. Mas nós olhamos para o texto e vemos que ele tinha 8 anos, possivelmente era uma figura de adorno do reino, poderia ser considerado uma mascote, ele teria certamente conselheiros que o pudessem ajudar até ele ter a idade mais apropriada para efetivamente reinar de acordo com a sua própria vontade. Ele governou durante 31 anos e seguiu então os passos de David, de forma a não se deixar influenciar pela idolatria, que era uma realidade bem enraizada. E quando nós falamos de idolatria, nós olhamos precisamente para a principal causa de afastamento do culto ao Deus vivo e verdadeiro. Nós vemos que havia falsos cultos, havia sacrifícios humanos, havia demonismo, havia a necromancia, ou seja, aqueles que tinham, digamos, informações acerca do futuro, invocando os mortos. Isto era uma realidade no tempo do reinado de Josias. Mas nós vemos que Josias sentiu este desejo no seu coração de se libertar de tudo isto. No versículo 4 deste mesmo capítulo 34, nós lemos ainda que derribaram perante ele os altares de Baalins e cortou as imagens do sol que estavam acima deles
e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó e o espargiu sobre as sepulturas do que lhes tinham sacrificado. Olhamos aqui para este cenário em que o povo, em vez de se devotar ao Deus vivo e verdadeiro, estava a edificar altares aos Baalins, digamos, ao Deus de Baal, ao Deus da fertilidade, ao Deus da prosperidade. Quantas vezes na nossa vivência nós também queremos alcançar um bom estatuto na nossa vida, queremos ter todas as condições reunidas para vivermos bem, ou melhor, para dizermos que vivemos bem, mas estamos tão somente a devotar-nos não a Deus, mas sim a um falso Deus. E Josias quis derrotar isso tudo. E todas essas culturas, todas essas imagens serviam como pó, que eram colocadas em cima das sepulturas de todos esses que se dedicavam à idolatria. Então, Israel e Judá estava numa situação caótica no que concerne à adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Nós olhamos, por exemplo, para o seu bisavô, que começou a reinar com 25 anos, o rei Ezequias, e reinou durante 29 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas logo quando o rei Ezequias deixou o seu reinado, apareceu o rei Manassés, avô do rei Josias. Este começou a reinar com 12 anos, reinou durante 55 anos e fez o que era mau aos olhos do Senhor. E o que é que ele fez? Tornou a edificar os altares aos falsos deuses que o seu pai havia destruído. Mas ainda assim, Deus foi tão clemente e misericordioso para com Manassés, que ainda bem no fim da sua vida lhe deu a possibilidade de se tornar favorável a ele mesmo. Então Deus tornou-se favorável a Manassés, permitiu que o seu coração fosse transformado. Mas as consequências do seu mau reinado de 55 anos permaneceu para Amon, o pai de Josias, este que começou a reinar com 22 anos. E depois de um reinado de 55 anos, este rei Amon governou apenas 2 anos, mas fez o mesmo mal aos olhos do Senhor como o seu pai Manassés. E por isso nós olhamos para o Império Assírio, que já teria caído, e os babilônios tornaram-se donos da Assíria e os novos inimigos de Judá. E é neste momento que Josias entra em ação, começando a reinar com 8 anos de idade, mas conforme já lemos, ao 8º ano do seu reinado, portanto, depois de 8 anos dele já estar a reinar, isto é, com 16 anos, nós vemos aqui que ele começou a buscar ao Senhor. Começou a buscar ao Senhor, converteu-se o seu coração e ele começou a purificar Judá e Jerusalém das religiões falsas. E vemos então que com 20 anos ele começou a operar reformas. Vejam como um adolescente, como um jovem, se dedicou ao Senhor e quis arrasar com todo aquele que era o mau testemunho que os seus antepassados estavam a dar. Mais do que a idade, Deus atenta para a humildade. É importante nós dedicarmos-nos ao Senhor em qualquer idade pela qual nós estejamos a passar na nossa vida. Porque o Senhor atenta para o nosso coração quando nós buscamos a sua lei e quando nós queremos fazer a sua vontade. Agora, é preciso que da nossa parte exista esse desejo, que foi o que aconteceu com Josias. Tinha tudo para continuar o caminho errado que o seu pai, que o seu avô tinham iniciado. Mas ele procurou buscar a face do Senhor. Começou a purificar Jerusalém, destruiu os pontos de adoração aos deuses e começou a reparar o templo e a própria cidade. É o que nós encontramos aqui no versículo 4, que já lemos. Mas nesta reparação do templo, que estava em ruínas, eis que algo maravilhoso aconteceu. Olhemos para o versículo 14. Versículo 14 e 15 diz:
tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, portanto, isto é, durante a reparação do templo, encontramos aqui estes homens que tinham tirado o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor. Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Versículo 15. E Hilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã. E vejam o versículo 18. Demais disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. É tão importante este relato, amados irmãos, porque ajuda-nos a entender aquilo que mais adiante o relato nos vai descrever que aconteceu com Josias. Nós encontramos aqui estas obras do templo. E o que é que aconteceu quando eles estavam a recolher os despojos, aquilo que estava destruído, o dinheiro? O que é que eles acharam? O que é que Hilquias achou lá perdido, no meio daqueles destroços? Achou o livro da lei. Hilquias achou o livro da lei. E quando ele encontrou o livro da lei, a lei do Senhor, vede como tantas vezes, tal como aconteceu neste momento da história, também acontece ainda nas nossas vidas. O livro da lei, a Sagrada Escritura, está perdida. Nós não a conhecemos, não sabemos onde ela está, não podemos ler, meditar nela e saber o que é que Deus quer para a nossa vida. Está perdida. Mas vê da alegria de Hilquias a dizer: achei o livro da lei. E o que é que ele fez com o livro da lei? Entregou a Safã, o escrivão. E o que é que Safã fez? Entregou ao rei, para que o rei pudesse saber o que é que a lei do Senhor dizia. É dramático quando os reis das nações, quando os governantes dos países não conhecem a lei do Senhor. E por isso mesmo é que nós ainda nos dias de hoje vivemos numa crise ética, numa crise financeira, numa crise de relacionamentos familiares, de relacionamentos fraternais, de relacionamentos até mesmo nacionais e internacionais. Tudo isso passa por uma crise moral. Uma crise moral de homens que não conhecem o que está na lei do Senhor. Então, Hilquias encontrou o livro da lei e fez chegar esse livro da lei ao rei, aquele que tinha poder para decretar todas as coisas e para dizer ao povo como é que haviam de viver. E o que nós encontramos é que, ao ouvir a leitura do livro da lei, isto é, o Deuteronômio ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, portanto, que era a lei que existia na altura, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, era a lei do Senhor. Muitas vezes, porventura, nós até temos alguma dificuldade em entender o que o Pentateuco nos diz. São textos difíceis de entender, mas vejam como nele está encerrada toda a lei do Senhor, que depois continua a ser explanada e explicada ao longo de toda a Escritura. Então, este livro da lei foi encontrado e quando o rei ouviu o livro da lei, o versículo 19, conforme lemos nesta nossa leitura base, diz que rasgou os seus vestidos. O que é que significa rasgar os vestidos? Nós encontramos aqui o rei que rasga as suas vestes por ter visto o julgamento que Judá iria passar. Nós vemos aqui que, em resposta à leitura da lei que Josias ouviu, ele arrependeu-se. Ele arrependeu-se do caminho que os seus antepassados estavam a seguir. Ele arrependeu-se do caminho que possivelmente aqueles que eram da sua época iriam enfrentar. E nós olhamos aqui para um rei que não apenas se arrepende pessoalmente, mas faz com que a sua ação
tanto quanto ele pode ter a ação, os lugares em que ele pode tocar, em que ele pode atingir, que também sejam transformados. Porque o rei tinha este poder. Aquilo que o rei dizia era para cumprir. E, portanto, tanto quanto Josias podia ter a sua ação, aí ele queria fazer com que a lei do Senhor fosse uma realidade. Nós olhamos para um rei que rasgou as suas vestes em sinal de profunda tristeza. Um rei que rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento pelos pecados do povo, mas também com temor. Temor pelas maldições prometidas por Deus, mas maldições prometidas por Deus em consequência dos pecados que o povo tinha cometido primeiramente. Nós olhamos para este texto e vemos que somos exortados a rasgar as nossas vestes. E mais do que rasgar as nossas vestes, rasgar o nosso coração em arrependimento e contrição ao Senhor. Porque se nós queremos ser usados como um exemplo, e creio eu que este é o maior anelo de qualquer um de nós, o maior desejo, a maior ambição, ser usados como vaso de bênção no reino de Deus, então temos que nos arrepender das nossas más ações, mas também daqueles que são da nossa família. Amados irmãos, ou amado irmão, amada irmã, como é que é a sua família no que diz respeito à entrega e consagração a Deus? O que é que tem feito, ou o que é que está nas suas mãos fazer para que a sua família se possa converter, se possa arrepender dos seus maus caminhos e possa render-se inteiramente à lei do Senhor? Precisamos de orar, irmãos. Precisamos de nos despojar daquilo que é o nosso alto posto, as coisas que estão na nossa mente e no nosso coração que nos impedem de nos purificarmos diante da face do Senhor, que impedem que o Espírito Santo faça a sua obra transformadora nos nossos corações. Precisamos de derrubar os altares que estão na nossa vida, a fim de que só conte a lei do Senhor. Josias rasgou os seus vestidos em sinal de contrição, porque ele ouviu a lei de Deus. Muitas vezes nós ouvimos a lei do Senhor e sentimos cansaço, sentimos enfado, sentimos que a palavra não é para nós, mas é para o outro. Em vez de rasgarmos as nossas vestes e de procurarmos atentar para o nosso coração, pedir ao Senhor que faça com que a sua palavra penetre em nós, a fim de que nós possamos dar bom fruto. Hilquias rasgou as suas vestes, tal como podeis observar. Mas, neste texto, nós encontramos que ele mandou consultar a profetisa Hulda. Olhamos aqui para o rei. O rei que ordenou a Hilquias e a outros que o estavam a acompanhar para ir consultar o Senhor. E quando o rei queria consultar o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus vivo e verdadeiro, então ele tinha que consultar primeiro o profeta. O profeta era o mensageiro da parte de Deus. Conhecia a mensagem de Deus e a transmitia ao povo. E por isso mesmo, Josias diz: vão consultar o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e em Judá, conforme encontramos no versículo 21, sobre as palavras que se encontram no livro desta lei. Então, os irmãos atentem para a ordem das coisas. O livro da lei é encontrado, Josias ouve a leitura do livro da lei e isso causa nele imediatamente um sinal de contrição tão profundo que ele rasga as suas vestes. Não estando Josias satisfeito com aquilo que Deus já tinha feito, tocando no seu coração, ele manda ainda Hilquias e Safã e outros homens que aparecem aqui no versículo 20 para ir consultar o Senhor para saber mais acerca daquilo que estava escrito no livro da lei. Tal era a sede de Josias em conhecer a palavra do Senhor, para que então pudesse viver de acordo com essa palavra do Senhor.
E quando ele manda estes homens trazer o recado que está na lei do Senhor, ele tem em mente aquilo que está no versículo 21. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Os antepassados não tinham guardado a lei do Senhor. Tinham edificado altares aos falsos deuses e tinham-se afastado da verdadeira adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Então Josias conhecia que grande era o furor de Deus. Grande é o furor de Deus, o mesmo furor que acontece na vida de todos quantos, conhecendo a palavra, ouvindo o que é que Deus requer para si, se afastam dele. Se tu, meu amigo, já ouviste a lei do Senhor e o teu coração continua endurecido, continua rebelde, continua errante, então grande é o furor de Deus para contigo. Mas há solução. A mesma solução que Josias encontrou na sua vida. Então, nós encontramos no texto que estes homens foram ter com esta profetisa para conhecer o que é que Deus tinha a transmitir ao rei. Foram ter com Hulda. E diz-nos o versículo 23. Ela, a profetisa Hulda, lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Quem foi o homem que enviou? Foi o rei Josias. Então digam ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, versículo 24: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas num livro que se leu perante o rei. Então, este decreto da parte de Deus era algo real. Era algo aparentemente imutável. A palavra de Deus, quando Deus diz uma palavra, essa palavra cumpre-se, inevitavelmente. E nós vemos que Deus iria trazer mal sobre aquele lugar. As nações de Israel e Judá iriam experimentar o furor do Senhor, iriam experimentar a condenação que às suas vidas era devido. Ou seja, todas as maldições que estão escritas na lei, tudo aquilo que mostra que o homem falhou diante do Senhor, iria ser o castigo que eles iriam experimentar. Sabem, irmãos, quando nós olhamos para a lei de Deus, nós devemos ter humildade no nosso coração de perceber o que é que na nossa vida está em desacordo com a Sagrada Escritura e precisamos de, em humilde oração, pedir a Deus que nos ajude a viver em retidão. A palavra de Deus, no que concerne à lei, nos mostra que nós somos incapazes de cumprir perfeitamente a lei do Senhor. E por isso mesmo foi necessário que no tempo devido, no tempo que Deus quis, dizemos nós na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu amado Filho Jesus Cristo para que Ele vivesse entre nós, nos desse o exemplo de como é que nós devíamos viver também e para que Ele cumprisse o plano que o Pai lhe tinha dado, que era o quê? Morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a salvação. Todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. É preciso nós crermos no Senhor, no seu sacrifício, para que então possamos receber a vida eterna. Ele foi o verdadeiro profeta de Deus, aquele que trouxe a mensagem para o seu povo. E por isso, se no tempo de Josias era preciso consultar a profetisa Hulda para saber o que é que Deus queria do povo, eis que nós agora, através do verdadeiro profeta Jesus Cristo, temos um livre acesso a Deus. E já não precisamos do intermediário. Ou melhor, o nosso intermediário é Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós chegamos a Deus. Louvado seja Jesus. Nós podemos chegar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo e verdadeiro, através de Jesus Cristo. E por isso mesmo, nós olhamos para este texto e vemos aqui que todas as maldições que estão na lei do Senhor, o povo iria enfrentar. E diz-nos mais o versículo 25, o motivo. Deus não deixa por explicar o motivo pelo qual eles deveriam passar por aquela condenação. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem à ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Querido amigo, que tens 8 anos,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, como Josias tinha quando iniciou as reformas. 17, 18, 19, 20. Esta idade que Josias tinha. O que é preciso ser derrubado na tua vida para que a lei do Senhor seja uma verdade e para que assim possas estar disponível para servi-lo de todo o teu coração? Olhamos aqui para esta lei que estava a ser anunciada ao rei de Judá, mas a história não fica por aqui. O versículo 26 diz: porém, ao rei de Judá, ou seja, o rei Josias, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. E agora atenta, irmãos, porque parece que nós vamos encontrar algo contrário ao que tinha sido dito anteriormente. O castigo para aquela nação deveria ser uma realidade. Assim mesmo para o rei. Mas Deus diz assim: como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Meus irmãos, eu não sei o que é que esta palavra causa nos vossos corações, mas em mim esta palavra causa-me temor e tremor. Quando nós na nossa vida contemplamos a majestade de Deus e podemos observar a sua misericórdia e a sua graça, nós olhamos para isto que aqui está neste versículo 27, em que Deus diz: tu falhaste diante da minha santidade, diante da minha lei. Tu edificaste altares aos falsos deuses e vais receber o castigo que te é devido. Mas, e agora encontramos o oposto da atitude do coração humano. Mas como o teu coração se enterneceu. Vejam as ações. O coração se enterneceu. Se tornou sensível à lei do Senhor, em vez de continuar endurecido como o coração de Manassés, como o coração de Amon, como o coração dos antepassados. Então o teu coração se tornou sensível. Segundo, te humilhaste perante Deus. Deixaste o teu posto de rei, sabendo que tu é que sabes o que é o melhor para a tua vida e tu é que vais designar o melhor caminho pelo qual deves seguir. E te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes. E te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos, e ainda, quarto, choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Deus atenta para a nossa vida. Às vezes nós achamos que no nosso caminho já chegamos ao fim da linha. Já falhei tanto diante do Senhor, Deus já não se importa comigo. Já não há salvação para mim. Às vezes até caímos no erro, tal como eu, de pensar em determinada pessoa. É impossível que aquela pessoa seja salva. O seu coração é endurecido. Zomba de Deus, escarnece de Deus. Mas para Deus não há impossíveis. Se tu que aqui estás esta manhã a ouvir a palavra do Senhor, fica bem ciente de que para Deus não há impossíveis. E ainda que pareça que já não há volta a dar, se tu te humilhares, se o teu coração se enternecer diante do Senhor, se tu rasgares as tuas vestes em contrição, em arrependimento, e se tu chorares o teu pecado diante de Deus, Deus vai ouvir esse clamor. E por isso mesmo encontramos a solução. Versículo 28. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então, num cenário caótico, num cenário em que a paz era tão desejada, parecia que nada fazia prever que a paz pudesse voltar a ser experimentada, que pudesse voltar a ser sentida. Eis que nos oráculos do Senhor nós podemos encontrar a sua resposta.
E a profetisa pôde decifrar aquilo que Deus tinha para trazer ao seu povo. E aí sim, nós pudemos ver que Josias e o seu povo iria poder experimentar novamente a paz. Até ele chegar ao sepulcro, até ele morrer, até a sua vinda findar, ele podia experimentar a abundância das maravilhas de Deus e podia sentir a paz. Porquê é que Josias podia sentir a paz? Porque ele se dedicou ao Senhor. Mas nós vemos aqui que os teus olhos não verão o mal que hei de trazer sobre este lugar. Pensamos nós, então Deus muda a sua intenção? Deus arrepende-se como nós nos arrependemos? Muitas vezes os pais vão castigar os filhos, mas depois arrependem-se porque o castigo foi demasiado severo. Muitas vezes nós queremos dizer alguma palavra aos nossos pais e depois arrependemos-nos porque falamos de forma errada. Na nossa vida humana nós arrependemos-nos muitas vezes, mas o arrependimento de Deus não é como o nosso. Diante da nossa falha, do nosso pecado, Deus dá uma ordem. E essa ordem tem que se cumprir. Mas Deus é tão misericordioso, tão misericordioso, tão misericordioso para connosco, que quando Ele vê que há sinceridade e humildade no nosso coração, e quando nós nos arrependemos, então Ele muda esse castigo para bênção e para paz, como aconteceu com Josias e os habitantes de toda a terra. E nós vemos então no final do versículo 28, voltaram com esta resposta ao rei. Uma resposta de ânimo, uma resposta de encorajamento, uma resposta que fazia com que o rei compreendesse que os que o antecederam não atentaram para a palavra de Deus, mas que ele agora tinha a oportunidade de dar a volta à história e de fazer aquilo que o Senhor lhe estava a mandar. Amados irmãos, como é que nós estamos a olhar para a palavra do Senhor? E como é que ela está a impactar a nossa vida? Talvez precisamos de pensar em menos idade e mais humildade. Claro que a idade é muito importante. Josias, com 8 anos, provavelmente não teria capacidade para reinar se não tivesse ajuda. Tal como todos aqueles que se dedicam ao Senhor. Tantos se têm levantado para servir a Deus como pastores, como missionários. Tantos têm esse desejo no seu coração ainda na mocidade, na juventude. Mas não têm o conselheiro apropriado ao seu lado para o ajudar. Precisamos que aqueles que têm mais sabedoria diante do Senhor possam ajudar os mais novos para cumprir a vontade de Deus e o chamado de Deus. Mas precisamos de guardar a lei do Senhor, a lei que molda a nossa vida e a lei que molda a vida também daqueles que nos rodeiam. Por isso é tão importante o testemunho que nós damos. Que Deus nos ajude a guardarmos a sua palavra no seu coração. Que possamos realmente ir por esta seara, ser ceifeiros da seara e poder também dedicar-nos ao Senhor em todo o tempo, para que os campos que estão brancos possam ter trabalho, possam ter mãos prontas para colher ricas bênçãos para a glória do Senhor. Amém. Queremos concluir este culto. Vamos ficar de pé. Não basta ouvir, apesar de a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra, é preciso passar à prática, porque o homem insensato é aquele que ouve e não aplica ao viver. O homem prudente é aquele que ouve, medita, reflete e depois altera aquilo que é preciso alterar. Senhor, obrigado pela tua palavra aos nossos corações. Não tens critérios humanos para seleção de homens e mulheres, mas tu, Senhor, vês o coração. Senhor, que encontras em cada um de nós um coração de servo, não de senhor, não de dono, não de autor, mas apenas instrumentos nas tuas mãos. Usa, Senhor, as nossas vidas
para realizar o teu projeto, a tua missão. Que a graça do nosso bom Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo fique com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Vamos escutar o pós-lúdio e pedimos então aos membros da Igreja que fiquem uns breves minutos. Prometemos não demorar muito tempo. Aproveitem para visitar a exposição que ainda está ali de tudo o que aconteceu e queremos agradecer muito a Deus por tudo.